Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, com imensa alegria que eu estou aqui para poder compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus no livro das Crônicas, no capítulo 20, que retrata uma parte da história do rei Josafá, rei de Judá, quando fora confrontado por três nações, pela nação dos Moabitas, pelos Amonitas e pelos Meunitas. Este povo se levantou contra o rei Josafá e o rei Josafá estava em seu palácio quando recebeu a notícia do mensageiro que dizia que esses três povos viriam contra ele. E interessante que a gente nota alguns pontos importantes nessa narrativa. Quando ele ouve essa mensagem daquele mensageiro, a palavra de Deus diz que Josafá ele teve medo. Essa foi a primeira reação de Josafá. Ele teve medo. E isso é um processo muito natural na vida de qualquer pessoa quando se vê diante de algum desafio, quando se vê diante de alguma afronta. Há quem negue essa possibilidade em sua vida, dizendo que como cristão, como servo de Deus, nós não temos que ter medo, nós não devemos temer a nada. Na verdade, não é assim. Nós vamos ver que vários homens de Deus, diante de desafios em suas vidas, eles tiveram medo mesmo. Eles temeram diante das afrontas, diante de más notícias. Nós vamos ver agora há pouco na vida de Josafá, como também nós vemos o próprio profeta Elias, um grande homem de Deus, que através da mão de Deus ele operou na nação de Israel, proclamando contra o rei Acabe, proclamando contra a nação que havia se desviado do Senhor, proclamando contra a Jezabel, esposa de Josafá, e Deus então cumpriu todas as palavras que o profeta Elias proferira, porém, quando ele se vê afrontado pela Jezabel, ele foge, ele tem medo e ele pede a morte. Então, quando nós nos vemos desafiados diante dos problemas da vida, uma notícia a respeito da perca de alguém, uma notícia a respeito de uma enfermidade, de um problema financeiro, de catástrofes naturais, de problemas que têm surgido aí mundo afora, como esse vírus que tem assolado as nações, o coronavírus, quando nós também vemos o mal avançar e parece que não há ninguém que possa sair em nossa ajuda, em nosso socorro, nós que guardamos valores, nós que somos a Igreja de Jesus na Terra, que defende a moralidade, que defende o conservadorismo, e agora nós nos vemos afrontados por pensamentos contrários, pessoas que defendem ideologias que são contra a vontade de Deus. Então, frente a esses desafios, frente a todas essas afrontas, frente a todas essas dificuldades que eu ou você tenha passado, como o Brasil ele sofre muito hoje, não apenas em uma região, mas em todas as regiões, pessoas perdendo seus bens em alagamentos, em desmoronamento de terra, e a gente olha para tudo isso e a gente tem medo, nós tememos as afrontas, a essas dificuldades, a essas má notícias, nós ficamos com medo. E isso é natural. Agora, nós podemos também aqui aprender com o rei Josafá, não apenas a ter medo. O medo, como eu disse, é natural, porém, nós precisamos também
usar das ferramentas que o rei Josafá ele teve. Porque assim, é natural, diante das dificuldades, você ter medo. É natural que eu tenha medo. Porém, nós precisamos fazer uso da palavra de Deus. Nós precisamos confiar em Deus, assim como fez também Josafá. A palavra de Deus diz que quando ele recebe aquela má notícia, a primeira reação que ele sente é a reação de medo. Porém, ele não fica só no medo. Nós não podemos, queridos, olhar para os problemas que surgem em nossas vidas e desmaiar diante deles. Por que nós buscamos a Deus? Nós buscamos porque nós temos medo. Isso, quem diz que não tememos, quem diz que não temos que ter medo, né, falha nisso aí. Né? Mas também tem aqueles que falham tanto ao assumir que não devemos temer, como também falha aqueles que temem, mas não buscam ao Senhor. Então, é importante que você realmente olhe para o seu adversário, para o seu inimigo e veja, quando a sua força for fraca, você precisa reconhecer que você realmente não pode encarar o seu adversário se você é mais fraco que ele, mas você também precisa olhar para o Senhor e falar assim, olha, assim como disse Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti. Né? Em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi ele olha para a sua estatura e ele vê. Né? Olha, você não está afrontando a mim, você não está afrontando a Israel, você está afrontando ao Deus de Israel, você está afrontando ao Deus vivo. Então olha a atitude de Davi, ele fala assim, olha, eu não vou a ti com as minhas forças, você vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então encare as suas lutas, os desafios que você tem vivido. Talvez você esteja passando por um problema de saúde que tem te afrontado, que tem te causado pânico, que tem te causado medo. Talvez você sofreu perdas em sua vida que tem te causado pânico, tem trago medo à sua vida. Porém, o rei Josafá, quando ele se vê diante disso, ele ora ao Senhor. Ele proclama um jejum, chama toda a nação para se humilhar diante de Deus. Porque o jejum, ele denota humilhação. O jejum é quando você se desfaz de tudo aquilo que você tem. Né? O jejum que eles faziam, eles se vestiam de pano de saco, muitas pessoas raspavam sua cabeça, jogavam terra sobre a sua cabeça, para dizer assim, eu sou como o pó. Né? Ou seja, é um sinônimo de humilhação. Outras pessoas vestiam pano de saco para mostrar que diante de Deus não havia beleza. Né? Tirava-se toda a beleza, não colocava perfume, eles não colocavam roupas coloridas, eles se vestiam de pano de saco, eles jogavam terra sobre a sua cabeça para dizer que era como o pó, ou seja, estava se humilhando diante de Deus. Então Josafá, ele proclama um jejum, chama o seu povo para buscar a Deus e mostra que em Deus há socorro. Ele diz assim, olha, eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus, quando ele diz assim, olha, Senhor, em nós não há força, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você, diante dessas lutas, dessas tribulações que você tem vivido, que você possa olhar como o rei Josafá olhou e dizer, olha, Senhor, em nós não há força, né? Mas os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Eu gostaria de ler com você quando ele então ora e ele diz a seguinte frase: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Que palavra tremenda. Isso aqui é um sinônimo de muita humildade, quando uma pessoa se vê diante das suas dificuldades, olha para a sua fraqueza e diz, eu não tenho capacidade de lidar com isso. Eu preciso da ajuda que vem do alto. Eu preciso da ajuda que vem de Deus. Eu gostaria então de mostrar para você que quando você enfrentar essas dificuldades, que você venha olhar para a sua fraqueza e falar assim, olha, eu não tenho força para lidar com isso, eu preciso
da ajuda de Deus, eu preciso da graça de Deus. O salmista, no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra do Senhor diz que no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão e no recôndito da sua presença estarás seguro. Olha, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão, eu gostaria de chamar você para que você se humilhasse diante de Deus, para que você buscasse o Senhor, para que quando você se ver diante dessas tribulações, desses desafios, você pudesse clamar a Deus: Senhor, olha, eu não tenho força para resistir ao inimigo, mas o meu olho, o meu olhar está voltado para ti. O meu olhar, ele não está voltado para o meu inimigo. O meu inimigo, ele vai me devorar. Porém, em ti, Senhor, eu posso fazer proezas. Então eu quero chamar você para que você se humilhe diante de Deus. Curve os seus joelhos. Sabe, dobre os seus joelhos, busque a Deus. Não confie nos seus méritos. Eu não posso confiar no meu mérito. Nós não podemos confiar nos nossos bens. Nós não podemos confiar no que nós temos. O nosso dinheiro, ele é pouco, ele é nada diante de muitas tribulações, diante de muitas situações que nós vivemos. Ele não pode resolver problema. Tem pessoas que apoiam a sua confiança no dinheiro que tem, que apoiam a sua confiança nos bens que possui. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor diz que quando as dificuldades vinham contra o rei Davi, a palavra de Deus diz que todas as vezes, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que Davi tinha que pelejar contra algum reino que vinha contra ele, ele orava antes de fazer qualquer atitude, antes de partir para qualquer batalha, ele ia e dizia: Senhor, irei contra os filisteus, irei contra os moabitas, irei contra. Ele orava e a palavra de Deus diz que Deus então falava assim: sim, tu irás e eu lhe darei vitória. E Deus lhe dava estratégia, dizia: olha, os filisteus eles estão vindo contra ti, subindo o monte e tal. Deus falou assim: você vai por trás e eu lhe darei vitória. A palavra de Deus diz assim que quando o povo de Deus saiu da terra do Egito, eles atravessaram o mar. Antes de atravessar o mar, o Senhor falou assim: olha, eu enviarei vespões à sua frente, para espantar os seus adversários. Olha, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é aquele que peleja por nós, e Ele peleja por você. Ele peleja de uma maneira tal que a palavra diz assim: olha, que Ele não aceita que ninguém toque em você. A palavra diz que nós somos menina dos seus olhos. E ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Então o Senhor Deus, Ele peleja por você. Eu gostaria de deixar essa palavra. E gostaria de orar com você, para que o Senhor Deus ele pudesse visitar a sua vida, que Ele inclinasse o seu coração, que Ele te levasse à oração. Porque tem momento que até orar, nós não temos forças para orar. E eu gostaria de ministrar essa palavra, para que você pudesse então ter força em Deus, para você pelejar contra as adversidades e você puder vencer no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã, clamando que o Senhor o visite nesta hora, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo motivação, fé, Senhor, para que ele ou ela possa se levantar ante essas dificuldades, porque as dificuldades bateram a porta e eles tiveram medo, Senhor. Porém, que nós possamos dizer, em nós não há força, e grandes são os nossos adversários, nós não temos como vencê-los, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Em nome de Jesus, Pai, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, Senhor. Ó Deus eterno, faz forte, faz voar como águia, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz.